Nessa quinta-feira seguimos com os jogos de ida da Libertadores e da Sul-Americana, fase de oitavas de final. O Flamengo enfrenta o Bolívar no Maracanã com uma cotação extremamente esmagada. É verdade que o Bolívar tem muita força na sua casa, na altitude, e quando vai fora de casa não consegue desempenhar o mesmo futebol. Mas será que essa cotação de 1,11 para o Flamengo é uma cotação justa? O Flamengo precisa fazer o resultado no jogo de ida, se não quiser ter que contar ali com altitude para tentar se classificar. O São Paulo visita o Nacional com uma cotação parelha. Aqui o mercado já respeitando mais o São Paulo, inclusive colocando o São Paulo como ligeiro favorito nesse jogo também das oitavas. Na Sul-Americana, o Atlético Paranaense recebe o Belgrano, bem favorito o Atlético Paranaense. O Libertad faz um confronto paraguaio contra o Ameliano, que jogou na fase de grupos contra o Atlético Paranaense. E o Cruzeiro enfrenta o Boca Juniors no primeiro jogo das oitavas, fora de casa, mas decide em casa, onde é muito bom no Campeonato Brasileiro em casa, né? Além disso, nós temos o início da La Liga. O Atlético Bilbao enfrenta o Getafe e o Real Betis enfrenta o Girona. La Liga, obviamente, sempre muito bem-vinda no nosso cenário de trabalho, né? Durante esses próximos dias, mais competições importantes vão começar e as férias de quem estava de férias acabou, né? Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 15 de agosto. Vamos começar o nosso planejamento falando sobre Sul-Americana. Antes, se você puder deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal, vai ser um prazerzão, beleza? Atlético Paranaense e Belgrano, o CAP começa com uma cotação de 1,50 em casa contra a equipe argentina do Belgrano. Vamos dar uma olhada na classificação, né, de como as equipes chegaram até aqui. O Belgrano passou no grupo do Internacional com 0 derrotas. Invencibilidade mantida, 3 vitórias, 3 empates, tomou 3 gols, marcou 7. Foi um ataque excelente? Não foi. Marcou mais do que um gol por jogo, mas foi uma defesa muito sólida, uma das melhores, né? O time passou direto para as oitavas de final. O Atlético Paranaense deu mole no grupo com o Ameliano, com o Danúbio, com o Zuliano, era para ter passado em primeiro, e aí deu mole contra o Danúbio e o Ameliano na reta final, acabou tendo que fazer um playoff, né, contra o Cerro Porteño, se não me falha a memória, e agora enfrenta o Belgrano. Nos últimos jogos do Brasileirão em casa, só derrota, né, ou pelo menos como mandante. Perdeu, vamos pegar aqui, ó, perdeu pro Bahia, perdeu para o São Paulo e perdeu para a equipe do Grêmio. Foram os últimos jogos, se eu não me engano, do Atlético Paranaense em casa. Fora de casa, o time do Belgrano não vem também muito bem no campeonato argentino. Vamos utilizar o PDF de apoio que fica mais fácil. Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal. Você vai me ajudar com um valor menor que uma coca pequenininha, daquelas pequenininhas, e obviamente apoiar o meu trabalho e o BDM adiantado também para você conseguir se preparar, tá? Olha só, o Belgrano acabou de começar o campeonato argentino. O Belgrano tem nenhuma vitória fora de casa, 4 jogos, nenhuma vitória. Falhou em marcar em metade desses jogos, 2 derrotas, 2 empates. E o Atlético Paranaense vem numa seca, né? 5 jogos sem vitória, 3 derrotas seguidas. É, na maioria das vezes, um time muito temido na sua casa, mas nesses últimos jogos tem sido complicado. Fato é que o Atlético Paranaense é muito copeiro, acabou de se classificar na Copa do Brasil contra o Bragantino e também vai em busca dessa classificação na Sul-Americana. Não duvido, de fato, que essa cotação do Atlético Paranaense seja justa. Não vou colocar meu dinheiro com essa cotação tão baixa, mas eu acredito que ela sim é uma cotação justa, tá? E o Atlético Paranaense também tem que fazer o resultado em casa. Se conseguir vencer, mesmo que seja por um gol de diferença, já vai dar um trabalho danado pro Belgrano no jogo da volta, como foi contra o Bragantino, né? Por quê? Porque o Atlético Paranaense joga muito bem no contra-ataque. E isso pode interferir até nesse jogo mesmo. Se ele é bom de contra-ataque, se ele sai na frente, a gente já tem um cenário interessante para gols. Então, nesse cenário aqui, ó, no pré-live, dá para trabalhar contra o Belgrano ou a favor do Atlético Paranaense no trade? Dá. O que a gente precisa? De um amasso do CAP. Qual que é o problema? O Atlético Paranaense é bom de contra-ataque, mas ele também gosta de tomar uns golzinhos de contra-ataque. Então, se você tá vendo o Belgrano desenhando algum tipo de situação para contra-ataque, sai fora, tá? Tirando isso, dá para trabalhar sim essa superioridade do Atlético Paranaense. Theo, o Atlético Paranaense saiu na frente. Excelente. Vamos pensar numa situação de gols, porque o Belgrano tende a vir para cima. 1-0 é o suficiente para o Belgrano se expor de uma maneira maluca? Não.
Então, se esse 1-0 do Cap for bem no início, se o Belgrano começar a demonstrar um comportamento de agressividade, vale a pena. Se não, espera o segundo. Pode ser que aconteça. O Atlético Paranaense pode marcar mais um gol e aí com 2-0 no placar o Belgrano tende a sair. Jogo 0-0 ou o Belgrano na frente, eu tô fora do mercado de gols. Para mim o Cap deve vencer esse jogo. Se for para trabalhar a favor, você que é um Panther, uma cotação mais alta, por favor, tá? Libertad e Ameliano. Aqui é confronto paraguaio. Sinceramente, desconheço muito a equipe do Ameliano. A gente tem mais informações sobre o Libertad. O Ameliano venceu 2 das 14 partidas que fez no Campeonato Paraguaio. É uma equipe frágil. O Libertad é bem favorito. Também acredito aqui numa vitória da equipe do Libertad. Porém, nos últimos jogos entre eles, deixa eu dar uma olhada, ó. Libertad venceu 1, 2, 3, 4 jogos, 5. A última vitória do Ameliano foi em 2022. Então, o Libertad vem passando o cerol e realmente me parece um jogo para ficar de olho nessa vitória do favorito, até porque o Libertad tem que fazer o resultado dentro de casa. Boca Juniors e Cruzeiro, jogo parelho. Eu acho que o Boca Juniors ser favorito aqui é normal, afinal de contas ele joga dentro de casa. O time do Boca em casa no Campeonato Argentino ainda não perdeu nenhuma partida, disputou 4 jogos, venceu 2, empatou 2. O Cruzeiro não costuma fazer jogos muito bons fora de casa, mas nos últimos jogos até que conseguiu surpreender, né? Venceu o líder Botafogo e venceu também o Grêmio fora de casa, apesar de ter perdido para o Palmeiras ali nesse interim. Não é uma equipe com tanta iniciativa, não sai tanto na frente do placar, não tem um super ataque, tem uma defesa relativamente até frágil. O Boca tomou apenas um gol em casa, então eu não vou contestar esse favoritismo do Boca, tá? Até acho que a cotação tá onde deveria estar mesmo. É um jogo para correção de preço. Se você é um trader, se você acredita que o Cruzeiro tem capacidade para segurar o Boca aqui, uma dupla chance pode ser interessante. Eu não apostaria. Eu acho que o Boca tem total condição em casa de até complicar a vida do Cruzeiro, e o Cruzeiro vai ter, se perder fora de casa, que buscar dentro de casa, onde é bom no Campeonato Brasileiro, mas jogar contra o Boca com desvantagem é sempre muito difícil, tá? Não duvido de um pior equipe em campo aqui no time do Cruzeiro. Na Libertadores, nós temos o São Paulo enfrentando o Nacional do Uruguai. O time do Nacional, dentro de casa, é o melhor mandante da competição e está na segunda colocação da tabela. Tem quase 70% de iniciativa, onde saiu na frente do placar, falha pouquíssimo em marcar, marcou 27 gols em 13 jogos e tomou 12. É uma média de gols sofridos alto? Não, não é. É abaixo de um gol por jogo. O São Paulo tomou 13 em 10 jogos fora e não tem uma sequência fora muito boa. A última vitória do São Paulo fora foi naquele vacilo do Thiago Heleno contra o Atlético Paranaense, mas o São Paulo não consegue encaixar bons resultados fora de casa. A vantagem é que o São Paulo poupou a maioria dos titulares contra o Goianiense, venceu no Brasileirão e vem com um time completinho para enfrentar o Nacional. São Paulo pro mercado é favorito, mas é um jogo muito parelho, tá? Não ia estranhar se essa cotação de 2,55 fosse do Nacional ao invés do São Paulo. Para mim, então, é um jogo para correção. Não acho que a gente tem que inventar moda aqui buscando um jogo muito aberto para gols, porque apesar do time do Nacional ter uma excelente força ofensiva, o São Paulo vai para o Uruguai para tentar buscar ali uma classificação. O que eu quero dizer com isso? Para não ser eliminado no jogo de ida. Aquele tipo de mensagem do tipo, ó, não posso tomar 2, 3-0 fora de casa, porque senão a situação vai ficar complexa. Então eu não vejo o São Paulo se expondo tanto também. Deve fazer um jogo mais inteligente, né? São Paulo que se classificou na Copa do Brasil, tá bem no Campeonato Brasileiro, poderia melhorar um pouquinho fora de casa, mas tá bem no Campeonato Brasileiro e tem chance de passar para as quartas da Libertadores se não for tão afoito fora de casa, tá? Então para mim é um jogo para correção de preço, não vou pensar tanto em gols por aqui não. Flamengo e Bolívar, 1,11 é uma cotação que eu trabalho? Na Europa sim, no cenário sul-americano não, tá? Geralmente na Europa a gente tem um massacrão, a gente tem um time jogando sozinho. Pode acontecer? Pode acontecer do Flamengo jogar sozinho, o Bolívar ficar completamente acuado, recuado, Flamengo recuperando a segunda bola e ser um massacre danado. Porém, o Flamengo é um dos times que mais sofre gol de bola parada no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, é o terceiro ou quarto. Vem sofrendo gol de bola parada direto. Então, uma bolinha parada pro Bolívar ali pode te colocar em maus lençóis. Afinal de contas, você tá trabalhando numa cotação de 1,11. Vai que qualquer bola parada pra frente do meio campo, o Bolívar cisma de jogar pra área. É um problema, né? Outra coisa, o mercado tem que ter confiança e liquidez para essa cotação estabilizar. Para ter confiança, o Flamengo tem que ter posse, recuperação e progressão no ataque. Para ter liquidez, obviamente tem que ter dinheiro. Então a gente tem que olhar antes do jogo começar se tem uma confiança boa do mercado e, obviamente, dinheiro disponível para segurar essa cotação durante algum tempo. Se você é um Panther
e acredita na vitória do Flamengo, não vou te indicar jamais uma cotação de 1,11, porque merdas podem acontecer, ainda mais com o Flamengo na Libertadores dentro do Maracanã, você sabe muito bem. Agora, se você acredita numa vitória do Flamengo com uma certa facilidade, que é tudo que o torcedor do Flamengo quer, né? Uma vitória tranquila, porque ter que decidir fora de casa na altitude vai ser complexo, aí você pode trabalhar no mercado de handicap, principalmente os asiáticos, menos 1,25 para o Flamengo vencer por 2 gols de diferença, menos 2,25 para o Flamengo vencer por 3 gols de diferença, mas a ideia do Bolívar não é vir para o Maracanã para tomar goleada, não. A ideia do Bolívar é vir para o Maracanã para voltar com chance de classificação, ou seja, perder por 1 gol de diferença não é um problema. Conseguir um empate fora de casa seria excelente. Vencer o Flamengo seria excelente. Então eu não tô vendo esse jogo abrir tanto, a não ser que o Flamengo faça 2 de diferença, tá? Então toma um pouco de cuidado na hora de buscar esses handicaps asiáticos. Se eu fosse trabalhar no handicap, eu olharia para o mercado de menos 1,25. Seria o Flamengo vencendo por 2 gols. Se vencer apenas por 1, você tem metade do prejuízo, tá? Acredito que não é assim tão ruim esse cenário. Porém, o Flamengo vai ter que furar essa barreira do Bolívar o quanto antes, tá? Para poder ter mais confiança. Flamengo dentro de casa, com apoio da torcida muito forte, mas tem a questão do nervosismo, tá? Nesse jogo o Bruno Henrique não joga, porque foi expulso contra o Milionários. O Pedro acabou de ser papai, né? Tá motivadaço. O Luiz Araújo deve compor ali o lado esquerdo onde o Bruno Henrique não joga. O Cebolinha acho que não joga também. Eu acho que é isso, né? Cebolinha e Vinha com lesão e não devem jogar. Do lado do Bolívar não tenho muita informação sobre escalação. Jogo para gols aqui então, se e somente se o Flamengo abrir 2 gols de vantagem. Aí penso nessa possibilidade de pelo menos 2 gols. Por enquanto, é um jogo com provável vitória do Flamengo, mas o Flamengo não pode se contentar com resultados curtos, né? Ou seja, não pode parar de martelar se fizer o primeiro gol, caso consiga fazer, porque tem que pensar no saldo e gordura para poder jogar na altitude. Lembra do jogo contra o Palmeiras, né? Fez 2 gols, poderia ter feito até mais, sofreu para classificar em São Paulo. Nesse jogo aqui é muito parecido. 1-0 pode ser magro, porque jogar lá é sempre muito complexo, né? O Flamengo, quando foi jogar lá da última vez, perdeu por 2-1 na fase de grupos. Beleza? Nas opções de jogos complementares, esse jogo do Brasileirão aqui, Série B, ele é um jogo que eu vou acabar deixando de lado em relação a trabalho, porque ele é no meio do furacão, né? Literalmente, no meio do jogo do furacão aqui, do CAP. Até que não, até que depois do jogo do CAP dá para trabalhar ele, mas já começa aqui o jogo do Flamengo em alguns minutos. Então, é um jogo que eu vou deixar um pouco escanteado. O Ituano é um dos piores times da competição. Nesse momento é o vice-lanterna. Fora de casa, o Ituano não venceu nenhuma partida. Perdeu 8 das 9 que disputou. E vai enfrentar o Operário, que dentro de casa venceu 5 e perdeu apenas 1. Não acho ruim essa cotação do Operário. Colocaria o meu dinheiro? Não colocaria. Mas não é uma cotação errada, na minha opinião. Tá, vou colocar como um jogo complementar. Na Europa League, nós temos os jogos da volta da terceira fase. Deixa eu ver se a gente pega alguns jogos interessantes aqui, ó. Dinamo Minsk venceu por 2-0, joga fora de casa e é favorito. Não precisa vencer, toma cuidado, tá? Trabzonspor enfrenta o Rapid Viena fora. Primeiro jogo, o Rapid Viena já venceu por 1-0. Então é o Trabzonspor que tem que vir para cima, pode sofrer com contra-ataque. Vitória Pilsen joga em casa, venceu o primeiro jogo por 2-1. É favorito, não precisa da vitória. Elfsborg pega o Rijeka. Primeiro jogo 1-1, Elfsborg decide em casa. Jogo bom para correção de preço. Cercle Bruges e Molde. Primeiro jogo 3-0 para o Molde. Então aqui a gente pode até ver uma possibilidade de trabalhar a favor do Bruges ou numa correção de preço do Molde, né? Porque o Molde não precisa vencer e pode até perder por 2 gols de diferença. O Ajax venceu o Panathinaikos fora de casa e agora é favorito em casa. Também me parece um jogo bom para correção de preço. Tel Aviv e Panevezes, 2-1 para o time do Tel Aviv, 1,22 em casa. Prefiro deixar quieto, uma cotação muito baixa. O Lugano pega o Partizan, primeiro jogo foi 1-0 para o Lugano, também não precisa da vitória, cotação baixa. O Braga enfrenta o Servette fora de casa, primeiro jogo 0-0, bom jogo para correção aqui. Esses 2 últimos jogos, primeiro jogo foi 2-0 para o Klaksvik, decide fora, não precisa vencer. E o Shamrock Rovers perdeu o primeiro jogo, decide em casa, também pode ser um bom jogo para correção de preço. Cuidado com a liquidez, tá? Principalmente aqui, ó, na Conference. Flora Tallinn, Viking Reykjavik, primeiro jogo 1-1. Legia Varsóvia e Brøndby, primeiro jogo 3-2 para o Legia. Quem mais que a gente conhece aqui, ó? Djurgårdens, jogando em casa como favorito, empatou o primeiro jogo. Copenhaga, primeiro jogo, venceu por 1-0, joga fora. Cuidado, 1-0 é placar perigoso. Sheriff Tiraspol perdeu por 3-0 e agora joga em casa. Pode ser um bom jogo aqui para complemento, hein? Perdeu por 3-0, cara. Cluj,
1h30 já venceu o primeiro jogo por 1-0. Quem mais? É muito jogo, meu. E Guimarães. O Vitória de Guimarães venceu o primeiro jogo do Zurique por 3-0 e agora decide em casa. Não precisa da vitória, né? Mas é um jogo complementar. Gosto muito dos jogos do Vitória. Vamos continuar aqui os nossos jogos complementares. Superliga da Sérvia, Estrela Vermelha entra em campo. Não tem cotação, mas eu já vou marcar aqui como um bom jogo para correção de preço. Aliás, para jogo complementar. Na Islândia, o Breiðablik entra em campo contra o Valur Reykjavik. Segundo e terceiro colocado, porém, o time do Breiðablik foi eliminado, né? Foi eliminado ou não? Acho que ele foi eliminado da Conference. Foi, ó. Ele perdeu os 2 jogos. Então agora ele pode focar na Islândia. Então eu vou colocar um jogo como complementar. Lá embaixo, obviamente, La Liga, né? Os 2 jogos, o Girona pega o Real Betis, Girona que foi sensação no campeonato passado, e o Bilbao enfrenta o Getafe. Bilbao em casa é sempre um time muito forte, tá? Se eu não me engano, perdeu o Nick Williams. Será que vai para o Barcelona? Ou foi para o Barcelona? Acho que é essa informação. Não sei se eu tenho convicção no que eu tô falando. O que mais? Cazaquistão, não. Peru, não. Romênia, Rússia. Acho que é isso, né? O que tem de amistoso aqui? Né, é isso. Vou ficando por aqui. O espaço está aberto para vocês, para me ajudarem com complemento, correções e informações adicionais. Um grande abraço. Eu vejo você amanhã e até a próxima.